Rádio Central Campinas, TH mais Record. Guarani, na sua quarta derrota nesta Copa Paulista, e oscilando bastante, consegue um resultado positivo, depois já vem um resultado negativo. O que está faltando nessa equipe? Você consegue ter a maioria do elenco, né, que nós pensamos como titulares dessa equipe da Copa Paulista ao longo das últimas rodadas, mas o que está faltando de entrosamento nessa equipe para o Guarani encontrar o rumo das vitórias e conseguir a classificação às oitavas de final? Primeiramente, boa noite. Pedir desculpa para o nosso torcedor. A camisa do Guarani é uma camisa muito pesada e a gente não pode ter uma derrota da maneira que a gente teve hoje. O placar é elástico. É claro que tem muitas coisas envolvidas, né? Hoje nós pegamos uma equipe organizada, um adversário organizado, um adversário com vários jogadores experientes, com vários reforços, jogadores que estavam no acesso do Primavera, que voltaram de empréstimo. É o caso do Matheus Anjo, do próprio Hernan. Então, claro que isso não é desculpa, mas hoje, se você for ver a média de idade do nosso time em campo, se der 21 anos é muito. Então, é um grupo muito jovem, que vai oscilar bastante. E hoje, basicamente, mais uma vez, nós perdemos o jogo na imposição física. Eu acho que, fisicamente, a característica dos atletas faz total diferença. Nós temos um time jovem, de atletas leves, e que na hora de competir, de igualar na força, é o que tem feito a diferença. Tivemos a infelicidade de perder o Samuel ontem, um atleta que treinou a semana inteira e que poderia nos ajudar muito, até porque no jogo do primeiro turno ele fez total diferença para a nossa reação no segundo tempo e acabamos perdendo ele no último lance do treino. E aí começamos com o Maicon ali, que é um jogador improvisado na posição, de origem, que tentou, que lutou, mas a gente, felizmente, mesmo com a derrota, é até difícil falar felizmente, mas a gente continua dentro da zona de classificação. Temos um jogo muito difícil fora de casa contra o 15 de Piracicaba e a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer para esse jogo, até porque a gente tem uma semana importante, semana de derby, Talvez a gente não tenha alguns atletas que tivemos hoje também por essa questão, mas nós vamos continuar trabalhando dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem. É claro que é difícil. Até motivar, tem atletas ali que vieram com o pensamento de jogar a Série C e estão jogando a Copa Paulista, mas o que eu procuro passar para eles é que eles estão representando a camisa do Guarani. E se eles não conseguirem um bom desempenho jogando a Copa Paulista, como é que eles vão ter oportunidade na Série C? É isso que eu procuro passar o tempo inteiro para eles. Hoje teve a presença do novo treinador e era uma oportunidade deles mostrarem serviço, de mostrarem que eles têm condição de estar na Série C. Mas, infelizmente, alguns atletas ainda continuam abaixo daquilo que podem render e, infelizmente, hoje foi uma derrota dolorida que vai custar essa noite para a gente aí de refletir o que a gente pode fazer para poder melhorar o jogo para o jogo de sexta-feira. Boa noite, Marcelo, diretor do Rádio Guarani. Marcelo, eu costumo dizer que a motivação é uma coisa muito pessoal, não tem como, mais que por mais que se tenha os treinadores, todos que tentem fazer a motivação é algo muito pessoal, Na base se discute muito com aquele garoto que está apagado, que está escondido, que ele continuar mostrando trabalho, também na hora que ele vai aparecer. E eu não sei se é a impressão só do torcedor ou se em geral, parece que tem alguns jogadores, que você acabou de falar agora, de repente vai ganhar jogar a Série C e de repente está jogando a Copa Paulista. Chegou a passar por algum momento, na hora da cabeça, da comissão técnica, de repente mesclar ainda mais, trazer ainda mais jogadores do Sub-20, o Botafogo está passando por uma situação até um pouco parecida lá também, fazendo uma campanha colocar mais atletas que estão com aquele ímpeto realmente, ou você acha que o problema passa por outros motivos, não é só uma questão motivacional? Não, a gente tem procurado utilizar os atletas do 20. O Maicon tá jogando com a gente, o Lucas Martins é atleta do Sub-20, tem jogado titular várias partidas, Léo Porfírio teve oportunidade de jogo passado, mas é difícil também você pegar um time, nós já temos um time jovem, imagina você pegar 6, 7 meninos de 17 anos, de 18 anos para competir no nível como esse, Não é nem a questão técnica. Tecnicamente, o Sub-20 tem vários jogadores com capacidade de estar jogando no Guarani, mas é mais a questão física.
Hoje nós vimos que na maioria dos duelos individuais a gente levou desvantagem, né? Jogadores mais fortes fisicamente, mais experientes, e isso fez total diferença. Eu acredito que nos primeiros 20, 25 minutos do nosso time foi muito bom. Nós chegamos várias vezes com oportunidade de gol, né? O nosso texto final foi ruim e acabou numa bola parada, né? A gente tomando gol. E aí até para esses atletas jovens, atletas de 19, de 20 anos, para poder reagir, né? Acaba nem todos tendo a mesma reação. É claro que o inconformismo no vestiário foi nítido, né? A discussão até entre atletas de que o Guarani não pode passar por essa situação. Mas realmente nós temos essa dificuldade já falei em todas as entrevistas, né? De montagem de elenco. A gente passa por um momento delicado na Série C que a gente precisa tá reagindo também. Tem um derby no sábado, a gente precisa vencer. E até para você puxar alguns atletas nesse momento é difícil, né? Porque se eu puxo 3, 4, 5 atletas que estavam jogando, por exemplo, na Série C, como eu poderia ter puxado, esses atletas só teriam condição de treinar na quarta-feira, na quinta-feira, basicamente. Nós temos um jogo sábado, né? Com a importância maior, essa é a verdade, do que na sexta-feira. A Série C hoje é uma competição muito mais importante do que a Copa Paulista. Mas nós continuamos no nosso objetivo, que é classificar. Esse é o principal objetivo do Guarani, porque a partir do momento que a gente classifica, a ideia do clube é realmente usar a equipe da Série C, ou alguns atletas, a maioria dos atletas da Série C, no mata-mata. Mas para isso nós precisamos elevar o nosso nível de atuação na sexta-feira. Depois nós vamos ter um jogo decisivo dentro da nossa casa contra o São Bento, que hoje, na realidade, é o nosso adversário para essa quarta colocação. Hoje nós estamos em quarto e eles em quinto, uma diferença de 1 ponto. Então nós temos que pontuar em Piracicaba e depois vencer o São Bento dentro de casa. Então nós temos aí 2 dias para trabalhar. O próximo jogo, muito provavelmente eu utilize mais jogadores de sub-20, até porque eles não têm rodado no final de semana e nós temos o derby no sábado. Alguns atletas, depois de hoje, já passam a integrar o grupo da Série C, então eu vou ter um número menor de atletas também à disposição para sexta-feira. Mas vamos continuar trabalhando, assumo a total responsabilidade pelo resultado. Os atletas têm procurado fazer o seu melhor no dia a dia, mas como eu falo, é um grupo muito jovem. Se você for ver a nossa linha defensiva, o Yuji 20 anos, o Cauê 20 anos, o Titi 21, 22, Lucas 20 anos, JP 21, né, Ryuta 21, Michael 18 anos. Então é um time muito jovem, né? Então eles vão oscilar, mas é claro que o torcedor, com toda razão, tem que querer um Guarani melhor do que ele tem se apresentado, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor para que a gente não só melhore as nossas atuações, mas também como os resultados. Marcelo, aqui é o portal do Seu Paulista. Você falando de motivação, né? Queria entender de você a questão da motivação do Guarani para esse campeonato. Né? Se a gente pegar aqui um copo meio cheio e meio vazio, a torcida hoje apoiou a equipe, o Ryuta foi bastante elogiado por todos que estavam aqui no estádio. E como você falou aí, é um grupo que classifica 4 Guarani, 4º colocado. A motivação do Guarani para jogar esse campeonato, né? Embora também você tenha a Série C como um campeonato importante, de fato, qual é a competição do Guarani nessa competição e a presença do Ryuta na equipe do Guarani B, se também poderá ser utilizado nesse derby e tal. Como é que você analisa isso? Primeiro, a participação do Guarani da Copa Paulista foi decidido já mesmo antes do Farney chegar, do Elano chegar. Eu acredito que na gestão passada, né, os profissionais que estavam aqui, que decidiram por essa participação, eles acreditavam que na Série C o clube estaria numa situação melhor, né, até na questão da classificação, e poderia, em alguns jogos, estar mesclando, né, o time. Só que na real situação nossa da Série C, nossa prioridade, nosso foco tem que ser essa competição, né, e aí você acaba utilizando os mais jovens. E outra intenção era realmente colocar esses atletas mais jovens, da minutagem. O Ryuta não tinha participado não participou nenhum jogo da Série C, e na Copa Paulista ele tem a oportunidade de mostrar o seu futebol. É um atleta que pode ser utilizado
ou no derby, ou fazer parte do grupo da Série C, ou para jogos futuros, pelo aquilo que ele tem apresentado nos jogos. Né? Nós vimos que, tecnicamente, ele é um bom jogador, tem um desequilíbrio na jogada individual, do 1 para 1, né? Tem muita qualidade técnica. E é o que a gente tem passado para esses atletas é principalmente isso. Se eles querem ter oportunidade de jogar na Série C, eles têm que desempenhar um bom papel na Copa Paulista, né? Mas nós temos coisas boas acontecendo também. O próprio Lucas Martins, que é um jogador promissor, né? Um atleta de 19 anos da equipe sub-20. O Maicon tem tido uma sequência mesmo fora de posição, né? O próprio Cauê, que é um menino da base, que tem tido uma sequência na lateral direita. O Yuji tem tido uma sequência no time. Então, às vezes, o torcedor, né? Pô, mas por que não utiliza a base? Mas está sendo utilizado. Né? Se você for ver no time que começou hoje, tinha 5 atletas da base. Né? O próprio Titi, da base. A gente tem dado rodagem para os goleiros também, tem revezado os goleiros, porque, por exemplo, o Andrei está pendurado na série C. E se ele ficar suspenso por algum jogo, hoje nós temos 2 goleiros com participação na Copa Paulista que vão estar mantendo, tendo minutagem para poder, se precisar na Copa Paulista, eles poderem ser utilizados, né? Mas a motivação é de classificar o time. A gente volta a falar, foi o que eu falei para eles no vestiário ali. Foi um resultado muito ruim, nós temos que absorver as críticas porque são merecidas, principalmente pela atuação pós-gol, depois do gol nós caímos muito, né, no quesito de competir, de organização, mas que a gente olhe para frente e pensando que nós temos 3 jogos decisivos para que a gente possa reverter essa situação. Então agora é o 15 Piracicaba na sexta-feira, depois nós vamos ter 9, 10 dias para poder trabalhar pensando no São Bento, mas tentar recuperar esses atletas na questão mental, né, de dar confiança para eles. Volto a falar mais uma vez, uma equipe jovem com média de idade de 20, 21 anos, então eles vão oscilar bastante, mas também atletas que a torcida está podendo observar e aí tirar como um parâmetro se esse ou aquele pode ser utilizado, até mesmo para o Matheus, que recém chegou, conhecer o elenco que ele pode utilizar da Copa Paulista, já que nós também podemos ter alguns desfalques aí na Série C, questão de lesão, mas continuar trabalhando. Volto a pedir desculpa para o torcedor, mais uma vez ele veio, prestigiou, apoiou e a gente, dentro de campo, não fez a nossa parte. Marcelo, falando de algumas escolhas do jogo dessa noite, o Vinícius Yuji retorna à lateral esquerda, né? Ele que já foi utilizado assim na base, até no próprio profissional na temporada passada, mas estava sendo utilizado neste ano, principalmente no meio de campo, né? Como primeiro volante, ele vai para a lateral esquerda, o Lucas Martins fica ali com camisa 5, e o JP Galvão, né? O JP Galvão parece que se encontra agora nessa posição, bem numa crescente. Hoje não foi tão bem, mas nas últimas partidas ele mostrou um bom futebol ali no meio de campo, no miolo do meio de campo. Foi contratado como lateral direito. Como que você conseguiu encontrar essa nova característica para o JP vestir a faixa de capitão com a camisa 8 do Guarani? Queria que você falasse um pouco do meio de campo e algumas escolhas diferentes agora na partida contra o Primavera. Com relação ao Yuji na lateral, foi uma posição onde ele já atuou, né, não só aqui no Guarani, mas no antigo clube dele. E o Vinícius Cauê está voltando de lesão. É um atleta que voltou a treinar na semana passada e aí entrou poucos minutos no jogo passado, mas ainda estava com desconforto durante essa semana. Então, nos primeiros dias da semana eu nem pude utilizar ele. Então, ele treinou apenas 2 dias. Né? Então, a ideia era usar o Yuji ali, que é um jogador que tem uma característica física interessante, um atleta forte, que percorre bastante, com o Vitinho fazendo a dobra na linha da frente, também que é um atleta que pode jogar tanto na lateral como na linha da frente. E até pelos desfalques que nós podemos ter na Série C, para que o Matheus pudesse também estar analisando o Vitinho, podendo ser uma opção, né, para os próximos jogos da Série C. E o JP Galvão é um atleta que tem se doado bastante no dia a dia. A questão até da motivação, é um atleta que veio contratado para poder jogar na Série C e foi, digamos, rebaixado para a Copa Paulista, mas no dia a dia tem treinado bastante, tem se empenhado, nos jogos tem lutado bastante, né? Então até por merecimento ele recebeu a faixa de capitão. Eu particularmente não gosto muito do goleiro ser o capitão por ficar distante do jogo, e vinha revezando o Fred com o Emerson,
e eu encontrei no JP esse líder até no dia a dia do treinamento, nos jogos, né, é um atleta que tem uma experiência, apesar de 21 anos, maior do que a dos outros, né, e ali na questão do volante eu tenho tanto o JP como o Yuji e o Lucas Martins, que pode se revezar ali, mas eu acredito que o JP hoje tenha mais característica de volante até do que de lateral. E eu acho que as atuações dele no meio campo foram melhores que de lateral. E aí a gente dá oportunidade também para o Cauê, né, ter uma sequência ali na lateral direita. E é basicamente isso, né? A gente tentar, com as peças que a gente tem, né, como volta a falar, nosso grupo é reduzido. Se você for ver a escalação da Copa Paulista da maioria dos jogos, não muda muito a questão dos atletas, né? Essa semana, por exemplo, nós tivemos dificuldade que nós tivemos 3 jogos. Então, os atletas da Série C que jogaram eu não poderia utilizar hoje. Os atletas do Sub-20 que tiveram o jogo contra o São Paulo ontem eu também não poderia utilizar hoje. Então, eu trouxe até o Luiz Miguel e o Justen para compor o banco hoje, senão teria que ter ido com 15 atletas só no banco, atletas que não treinaram durante a semana, mas que eu pedi que, de repente, pudessem atuar por menos tempo, até para não prejudicar a semana deles de trabalho. Então, jogaram hoje 30 minutos, 25, amanhã eles conseguem treinar normalmente com o grupo da Série C, já pensando no derby. Marcelo, você tem falado bastante dessa coisa de vem um jogador, vem outro, aí de repente eles contou agora com o Luiz Miguel e com o Justin, tem tido muita alteração. Você tem conseguido executar taticamente aquilo que você acredita de futebol, com essa de não ter sempre os mesmos jogadores à disposição? O que você pensa sobre o futebol? Você está conseguindo executar no Copa Paulista? Na verdade, eu tenho que usar a formação de acordo com as características dos jogadores, né? Então, com o elenco que eu tenho na mão, com os jogadores que eu tenho na mão, eu procuro fazer com que encaixe eles na melhor posição. Hoje nós tivemos a volta do Márcio, que também voltou essa semana. É um atleta que talvez possa ser utilizado na sequência, né? Mas dentro da característica de cada atleta, eu procuro fazer a melhor formação. E eu acho que a gente tem tido boas atuações, até em questão de modelo de jogo, a gente consegue ver a nossa saída de 3 bem executada, o uso do goleiro com os pés, os meias, né, flutuando por dentro, o Ryuta recebendo bastante bola entre linhas e conseguindo criar jogadas. O Pablo não tem conseguido, né, nesse modelo que eu utilizo, com os 2 meias, o Pablo e o Ryuta mais por dentro. O Pablo não tem tido o mesmo sucesso que o Ryuta na criação das jogadas. Eu não tenho um centroavante de referência, né, que poderia fazer a diferença, então eu tenho um extremo adaptado na zona central ali como centroavante. Então, é claro que a gente tem essa dificuldade na montagem, né? Se você falar para mim, claro que eu gostaria de ter jogadores com outra característica, jogadores com mais força, jogadores com outro perfil, né? Se você for ver do meio para frente ali, a maioria dos nossos jogadores é 1,65 m, 1,67 m, 60 quilos, né? Não que esses atletas não consigam desempenhar, muito pelo contrário, o Rio tem uma prova disso. Mas quando eu preciso de um jogo mais físico, eu sofro um pouco. Foi já assim contra o Paulista e hoje novamente. Então, dentro daquilo que eu tenho, eu procuro adaptar da melhor forma. O Rio tem um jogador que gosta de jogar pela meia direita ali, entre linhas. Os volantes eu procuro adaptar dentro da característica. O Lucas não é mais um segundo volante. Eu não tenho o primeiro volante, o 5 ali mais de contenção. Então, eu procuro utilizar eles mais próximos para poder compensar. O Cauê é um lateral mais ala, jogava assim no Sub-20, uma linha de 3, ele na linha mais avançada. Então, eu procuro utilizar ele da maneira que ele jogou o ano passado inteiro no Sub-20. Então, dentro daquilo que eu tenho, eu procuro tirar a melhor característica de cada um. Tem jogos que a gente consegue, tem outros que não, mas a gente vai continuar trabalhando para que eles possam, nesses 3 jogos finais aí, desempenhar o melhor papel deles. Obrigado, rapaziada.